Uma grande contribuição do método Sedona foi ele ter ensinado a como soltar as 4 raízes que compõem o nosso eu menor, o nosso ego. O eu pequeno, limitado, né, que nós pensamos ser. E que essas 4 raízes, que não são nada mais nada menos do que certos desejos, certas motivações internas que estão por detrás de todos os nossos pensamentos, emoções, atitudes, basicamente, quando nós começamos a trazer consciência a essas motivações egóicas, quando nós começamos a detectar e começar esse trabalho de trazer consciência a essas tendências, quando elas começam a se manifestar em nós, é aí que você começa realmente a dissolver grandes parcelas, assim, grandes reservatórios assim de limitações que compõem o seu eu menor. Quando você começa basicamente a soltar nessas 4 raízes diretamente. Essas 4 raízes que constituem o nosso eu menor são as seguintes: o desejo por aprovação ou o desejo por amor, que é equivalentes aqui, né? O desejo por aceitação, de que as pessoas gostem de você. Geralmente quando essa necessidade ela se manifesta em você, você sente isso como se fosse uma espécie de carência interna. Você sente um sentimento assim de falta, de você querer aprovação, amor das outras pessoas, de que alguma coisa vinda de fora te preenche. Uma outra raiz do ego é o desejo por controle ou o desejo por poder. E o interessante de falar aqui é que todas essas necessidades, embora elas não sejam assim teoricamente um sentimento, elas são, você consegue senti-las sutilmente, né, no seu corpo, que nem eu falei ali da necessidade por aprovação, por amor. Você sente, consegue sentir essa carência quando ela ocorre em você, você sente ela no corpo, assim como o desejo por controle, o desejo por poder. Quando essa tendência de querer controlar começa a se manifestar em você, você sente isso no seu corpo como uma espécie assim de resistência, de certa aversão ao que está acontecendo. De você querer estar certo, de você querer que as coisas ocorram da sua maneira, da sua forma. A terceira raiz do ego é o desejo por segurança ou sobrevivência. E essa tendência está totalmente relacionada com o medo. Toda vez que você sentir medo, pode ter certeza que essa tendência está operando em você. Basicamente, toda vez que você está com essa ânsia por segurança, esse desejo de se sentir seguro, é como se você estivesse dizendo a si mesmo que você, no aqui e agora você não está seguro. Tem até uma frase do Alan Watts que ele fala, né, que a insegurança é o resultado de tentar se sentir seguro. E a última raiz do ego é o desejo por separação ou por unidade. E isso é sentido, o desejo por separação é muito sentido quando você quer se autoafirmar como uma identidade separada de tudo e de todos. Quando você quer se sentir especial, por exemplo, mais importante que os demais, melhor que os demais, sabe? É meio que essa arrogância, mas basicamente. E o ego, ele é justamente esse sentimento da gente estar separado do universo, de Deus, sabe? O que você quiser chamar. Uma gota, né, que estivesse separado do oceano. E isso dá um grande senso assim de desconexão, de alienação em nós, sabe? Porque a gente perde referência da nossa origem. Por exemplo, no livro Um Curso em Milagres, o ego é justamente a parte da nossa mente que acredita ser separada de Deus e dos outros. O ego basicamente que nos diz que nós somos falhos, que nós somos sem valor e que nós merecemos o punimento e a morte. Então, algumas frases do Curso em Milagres a respeito do ego é o seguinte, né? A separação é meramente outro termo para a mente dividida. O ego é o símbolo da separação. Separação é a decisão de não conhecer a si mesmo. Além desse desejo, né, de se sentir separado, que basicamente é a essência do ego, também existe o oposto disso, que é o desejo de você querer pertencer, de você querer se unir, né, que é justamente o desejo por unidade, que é basicamente o desejo de você querer pertencer, de você querer abrir mão da sua identidade distinta para se encaixar num grupo, de querer pertencer a um grupo, essa ânsia por pertencimento, de querer se encaixar, de querer fazer parte de algo, sabe? Essa tendência ela é sentida em você como um desejo, uma ânsia por conexão. E é importante que você identifique quando essas tendências, todas essas tendências que eu falei aqui, o problema delas não é você ter aprovação de alguém, ou você ter segurança, ou você ter controle, ou você ter conexão com as outras pessoas. O problema está no desejo, no querer. Que basicamente todo o querer implica falta. Tá implicando, né, que no aqui e agora você não possui tal coisa. Uma pessoa que quer muita aprovação é porque ela não se sente aprovada por ela mesma no aqui e agora, por isso que ela está buscando isso lá fora. Uma pessoa que ela quer muita segurança, que ela busca segurança, é porque ela se sente insegura e ela acredita que esses atributos estão fora dela mesma.
em alguma coisa no mundo, sabe, exterior aí. Isso é explicado pelo filósofo Alan Watts, que ele diz, né, que é a lei do esforço invertido, que diz basicamente o seguinte: quanto mais tentamos nos sentir bem o tempo todo, mais insatisfeitos ficamos, pois a busca por alguma coisa só reforça o fato de que nós não a temos. Toda vez que você está com esse desejo, essa ânsia, essa busca por alguma coisa, é como você está reforçando a si mesmo que você não possui tal coisa. Porque justamente se você já a possuísse, né, você não estaria buscando tal coisa. Então é uma grande diferença entre você ter alguma coisa e você querer alguma coisa. Muitas pessoas querem dinheiro, querem tipo ter muito dinheiro, ficam nessa perseguição insana, sempre querendo, mas elas nunca têm de fato o dinheiro, porque elas não sentem que elas têm dinheiro, entendeu? Internamente. Então elas ficam presas, viciadas nesse estado de querer, de nunca sentindo que elas têm. Enquanto as pessoas que realmente têm, possuem dinheiro, né? Elas sentem internamente que elas já possuem tal coisa. Então a abundância é um sentimento interno, sabe? Você não vai encontrar... Primeiro você precisa sentir que você tem alguma coisa para que aquilo se manifeste na sua vida, basicamente. Então quando você fica preso nos quereres, né? Então você está sempre num estado de escassez e afirmando a si mesmo que você não possui essas coisas. E por isso que elas nunca chegam a você, basicamente. E agora que você entendeu basicamente como essas 4 motivações operam, e é muito importante que você comece a trazer consciência para as formas como elas se manifestam na sua vida. As diferentes formas, por exemplo, que você usa, que você faz, né, para tentar ganhar a aprovação dos outros, para tentar se sentir especial, importante. As diferentes formas que você usa, que você tenta se sentir seguro. Basicamente são as suas muletas, né, que você usa, tentando utilizar de algo externo para se sentir seguro internamente. As diferentes formas que você tem essa ânsia por controlar, que você deixa de confiar na vida, nos acontecimentos. E você tem que começar a identificar quais são essas coisas e soltá-las. O simples fato de você começar a trazer consciência para essas tendências já começa a dissolvê-las. Uma frase aqui do David Hoffmeister, que ele diz, né, que apenas olhe calmamente para o ego e veja a sua falsidade. A luz dissipa a escuridão por sua mera presença. Essa é toda a mensagem. É isso que o Eckhart Tolle explica aqui também, né? Que um ponto essencial do despertar é a identificação daquela parte em nós que ainda não se modificou, o ego da maneira como ele pensa, fala e age, assim como o reconhecimento do processo mental condicionado coletivamente que perpetua esse estado não desperto. A menos que conheça o mecanismo básico por trás do funcionamento do ego, você não o detectará e ele irá enganá-lo, impedindo que o reconheça todas as vezes que tentar. Isso mostra que ele o domina, é um impostor fingindo ser você. Esse reconhecimento é em si uma das maneiras pelas quais acontece o despertar. Quando você descobre a inconsciência em si próprio, aquilo que torna o reconhecimento possível é o surgimento da consciência, é o despertar. Tudo que precisamos para nos livrar do ego é estarmos conscientes dele, uma vez que ele e a consciência são incompatíveis. Então agora que você assistiu esse vídeo, você já tem esse conhecimento muito precioso de como o ego basicamente ele acaba te governando muitas das vezes e você nem tem consciência disso, a partir dessas 4 tendências, a partir dessas 4 raízes. Inclusive uma outra frase, né, do Eckhart Tolle relacionando com essas raízes que ele fala, né, que a força motivadora do ego é sempre a mesma coisa, a incessante necessidade de aparecer, basicamente o desejo por validação, aprovação, ser especial, de separação, de querer se sentir importante, estar no controle, ter poder, ganhar atenção. E é claro, a necessidade de experimentar uma sensação de isolamento, ou seja, ter oposição, ter inimigos. Uma frase que eu até vi recentemente, né, que basicamente tudo aquilo que une vem de Deus, tudo aquilo que separa vem do ego. O ego que gosta de se sentir separado, de querer rotular, de querer classificar, de querer se sentir diferente dos demais, sabe? Agora que você entendeu que essas 4 motivações, né, básicas, necessidades, o desejo por aprovação, por controle, por segurança e separação, basicamente é o que constitui o nosso senso, todo o nosso senso de limitação, carência e falta é o que constitui o nosso eu menor. Quando você começa esse processo de trazer consciência e soltar essas necessidades, esse processo de dissolução do seu eu menor fica muito mais rápido e profundo. Mas como que eu faço isso na prática, né? Basicamente, toda vez que você estiver sentindo um sentimento, uma carga negativa, uma tendência negativa se manifestando, primeiro você traz consciência para o que você está sentindo. Então, a primeira perguntinha de reconhecimento, né, do método Sedona. O que eu estou sentindo agora? O que está acontecendo dentro de mim? Isso é uma coisa que você traz consciência aqui no seu corpo, não é necessário você pensar sobre
apenas traga atenção à energia que está se manifestando, uma energia meio negativa, meio desconfortável, sabe? Você traz consciência para isso sem julgar. Reconhece, permite que aquele sentimento fique ali. E aí você pode se perguntar logo em seguida, tá, isso que eu estou sentindo, ele vem ou do desejo por aprovação, ou por controle, ou por segurança, ou por separação e unidade, desejo por unidade. E você investiga, você vai cavando, tá vendo? Você está cavando ainda mais a fundo nesse complexo. Caso você esteja meio confuso, né, tipo, em qual necessidade que está vindo esse sentimento, pega que parece ser mais evidente para você, escolha uma apenas. Então, tipo, vamos supor que você sinta um sentimento de rejeição ali, você foi falar com alguém fez uma cara meio estranha pra você, falou alguma coisa. Primeiro você traz atenção para esse sentimento. O que eu tô sentindo agora? Você vai estar sentindo no seu corpo aqui. Esse sentimento, ele vem do desejo por aprovação, controle, segurança ou separação? Você pode ver que rejeição vem muitas vezes do desejo de aprovação. Você está querendo amor, aceitação, aprovação da outra pessoa. E aí você permite que essa energia também fique aqui. Você dá boas-vindas e acolhe ela. Aí você pode se perguntar, eu poderia deixar ir de querer a aprovação dessa pessoa? Poderia soltar esse desejo por aprovação agora? Aí veja se é possível para você, sim. E aí você vai, tipo, é mais ou menos esse processo. Você traz atenção para o sentimento e pergunta qual que é a necessidade, o desejo subjacente que se encontra por trás dele. Por aprovação, controle, segurança ou separação, unidade. E aí você trazendo consciência já é um grande primeiro passo e você pergunta, eu posso soltar esse desejo agora? E não subestime o potencial, o poder desse processo. Simplesmente aplica, não fica tipo já julgando se isso funciona ou não. Testa, porque o próprio Leslie Levinson também fez isso na própria vida dele. Ele foi revisitando basicamente todas as situações no passado dele, né, que ele percebia que ele estava querendo amor, justamente sentimentos de falta, de carência, que ele estava desejando amor das outras pessoas, desejando amor que outras pessoas dessem esse reconhecimento, essa aceitação para ele, meio que essa energia de sugar, sabe, ao invés de agregar. E ele foi substituindo todos esses sentimentos, né, de desejo por aprovação, de querer amor, por amor, né? Então, basicamente ele foi revisitando nas suas memórias passadas, né, todas aquelas situações que ele estava com um sentimento assim de eu quero amor, eu quero a validação dessa pessoa. E ele foi corrigindo, mudando esses sentimentos para uma energia amorosa, de ele amar a outra pessoa. Ele não está mais buscando isso fora dele mesmo, mas esse sentimento está se originando dentro dele. E ele foi corrigindo uma memória por vez, assim, e ele foi soltando esse sentimento de escassez, né, de falta que existia dentro dele. Então, basicamente, esse é o processo de você começar a soltar as raízes. Você trazer consciência para as situações, os comportamentos que você tem, em que você está buscando validação, controle, seguranças, separação, unidade, você investigar mais a fundo nos sentimentos que você está sentindo, se esse sentimento ele vem de algum desses desejos, né? Você ir soltando tudo isso. E essa é uma forma muito mais aprofundada de aplicar o método Sedona, não deixar ir, porque você vai estar soltando diretamente nas raízes e que formam o nosso eu menor, né? É um processo mais aprofundado do método Sedona. E para auxiliar você nessa parte prática, né, de soltar essas raízes, eu fiz uma meditação guiada que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para ajudar você a soltar principalmente as raízes de aprovação, controle e segurança. Que o próprio Leslie Levinson falava, né, que é mais importante você focar nessas três, porque ele acreditava, né, que se você começasse a soltar o desejo por aprovação, controle e segurança, e ter esse hábito de trazer consciência e soltar essas raízes, o desejo por separação, que é basicamente o ego, né, esse sentimento de estar separado do todo, de tudo, enfim, ele cairia por conta própria, ele se dissolveria por conta própria conforme você for soltando essas três necessidades. Então, não deixe de fazer essa meditação guiada para você aplicar isso na prática, começar a ver como que é esse processo. E não deixe de comentar aqui nesse vídeo o que você achou, qual foi o seu principal aprendizado. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto!